Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. O nosso assunto de hoje é servidor web. O tópico a ser abordado nessa aula é servidor web. Ao término dessa aula, você deverá ser capaz de entender o funcionamento do servidor web. O servidor web, ele é o cidadão, é o local onde todas as páginas e todos os scripts, enfim, todo o sistema de um site fica hospedado, está hospedado, tá? Para você ter uma ideia, o site que você acessa do monitor está no servidor web. A única diferença aqui é que existem sites que são um pouco mais complexos e sites que são relativamente mais simples. Lá no início, quando a www foi inventada, foi desenvolvida, a maioria das páginas eram estáticas. Então você não precisava de um servidor web muito requintado, muito sofisticado. Bastava apenas que esse seu servidor web possuísse um IIS, por exemplo, tá? Que é o Internet Service Provider, o serviço onde roda as suas páginas, o serviço de interpretação, vamos dizer assim, das suas páginas, e que suas páginas estivessem hospedadas ali, obviamente. Então a construção de um site era relativamente simples. Naquela ocasião, usava-se basicamente HTML. E HTML em umas versões mais anteriores, obviamente. Um HTML, vamos dizer, mais simples, mais cru, por assim dizer. Dessa maneira, você tinha GIFs, ora animados, ora estáticos, e você desenvolvia toda a página. A página principal e as páginas secundárias. Os sites até eram interessantes, traziam muito mais informação do que interatividade, mas eles não ofereciam muito mais do que isso. Na medida em que a internet foi evoluindo, outras funcionalidades e outros serviços foram incorporados. O banco de dados, por exemplo, é um deles. Hoje, quando você acessa um determinado site, ainda que seja um site especificamente de notícias, esse site está hospedado no servidor web. Esse servidor web provavelmente está atrelado a um banco de dados e já há um script, um programa, um software rodando por trás disso que cria todo o dinamismo da página. É fácil de você perceber isso. Basta que você acesse algum site de notícias que você vai perceber que a cada determinado período de tempo as notícias vão mudando. Tá? E às vezes nem é preciso esperar um período de tempo. Existe uma área específica do site em que as notícias ali passam por uma espécie de temporizador, né? As chamadas pelo menos passam por uma espécie de temporizador e você consegue ver naquele momento 4, 5, 6 tipos de notícias diferentes. E se há algum grande evento naquele momento, em qualquer parte do mundo, você tem a facilidade de criar rapidamente uma página para dar destaque a isso. Né? Basta que alguma coisa aconteça. Você também já deve ter percebido isso, quando ocorre um atentado fora do país, quando alguma catástrofe natural acontece, aí tanto fora do país quanto dentro do país, em questão de minutos, a maioria, para não dizer todos os sites de notícias, já expõem aquela notícia, já falam sobre aquele fato. Tá? É por conta desse dinamismo, por conta de todos esses serviços que agora tornam o servidor web uma ferramenta muito mais interessante, uma ferramenta dinâmica, uma ferramenta atrativa do que era algum tempo atrás. Para você ter uma ideia aqui, nós temos, na figura, nós temos uma ideia de como a informação ou como o site é montado, de como flui a informação dentro de um servidor web. Tá? Veja que eu tenho um browser no meu cliente, então aí o browser que você mais gosta de usar, Opera, Mozilla, Edge, Internet Explorer, não importa. Basta que eu acesse um site qualquer, aqui eu uso um site, www.institutomonitor.com.br. O que acontece? Essa solicitação aí, através de outros serviços que você já deve conhecer, DNS e por aí vai, essa solicitação chega até o servidor web, onde o site do Instituto Monitor está hospedado, e me retorna com o site principal, com a main page, vamos dizer assim. Esse site principal, essa página principal, é a página a partir da qual eu navego por todo o site, tá? Por todo o sistema. Veja, eu disse site e todo o sistema porque você também já deve ter reparado que alguns sites mais se parecem com o sistema do que com o site propriamente dito.
né? Sites de compra, e-commerce, por exemplo, eles lembram muito uma espécie de ERP, vamos dizer assim, onde você clica aqui, faz o seu cadastro, onde ali você clica, escolhe o produto, na página seguinte você clica e coloca os seus dados, você põe o seu CEP, clica em um outro sisteminha, vai até o sistema do correio e traz o seu endereço preenchido, basta que você apenas coloque o número. Então eles são bastante dinâmicos. A ideia é bem parecida com essa aqui, tá? Num primeiro momento você recebe a página principal e a partir daí você define o que quer fazer. O servidor web, então, ele tem o IIS, como eu falei, e você também tem algumas variações. Os dois mais conhecidos no momento são o Apache, tá? E o IIS. Então, dependendo do que você... Aí também depende muito da sua intimidade com a tecnologia, do que o cliente solicita, né? Se o site for seu, você pode usar softwares livres, né? E aí você tem um custo baixo para desenvolver e colocar no ar o seu site. Mas se o software for de algum cliente, dependendo do tamanho do cliente, talvez você necessite de uma estrutura um pouco maior, uma estrutura um pouco mais robusta. Aí você vai partir para um servidor web Microsoft, bancos de dados Microsoft. Pode até ser que você precise de algo ainda maior, né, indo buscar alguma informação em algum outro banco de dados, Oracle, DB2 e por aí vai. Tá? Ou pelo menos trabalhando, criando sistemas que fazem essa consulta e trazem para você a resposta. Enfim. Tudo depende do custo, tudo depende da sua necessidade, tudo depende do seu objetivo. Mas voltando aqui ao exemplo, então agora eu tenho o acesso, o primeiro acesso foi feito e a página principal já está disponível. Agora eu começo a navegar dentro desse site e começo a entender como funciona um servidor web. A partir de agora, quando eu clico em determinadas páginas, o servidor web ali, ele vai acessar alguns módulos, como vocês devem estar percebendo, ele acessa alguns módulos, nesse caso aqui a gente está, o nosso exemplo é o Apache, ele acessa alguns módulos, vai buscar o PHP, alguns módulos PHP, e a partir daí ele acessa um banco de dados. E aí já me traz algumas informações ou preenche algumas informações dentro de alguns formulários já pré-estabelecidos. E dessa forma eu vou navegando. Então veja, ora eu acesso, o servidor web eu vou acessar o tempo todo, não tem jeito. Toda a minha aplicação está ali dentro, tá? Então eu acesso o servidor web, trabalho nele 100% do tempo em que eu estiver navegando naquela página, do tempo que eu estiver navegando naquele sistema, e ele em si, ele então começa a fazer acesso a outros serviços. Nesse caso foi no PHP, o PHP fez acesso ao banco de dados, trouxe informações e dessa maneira eu vou navegando, dessa maneira eu vou me envolvendo com o sistema e fazendo aquilo que eu preciso fazer. Se você estivesse fazendo uma compra, por exemplo, você poderia, nesse primeiro momento, faz a compra de um determinado pedido, coloca isso no seu carrinho, o PHP que está trabalhando ali atrás, banco de dados, trazendo valores, trazendo uma lista de produtos, enfim, põe isso no carrinho, volta para uma outra página, continua a navegação, de novo acesso a alguns módulos PHP ou outros sistemas, aí depende do que você está usando, volta para o meu carrinho, troca o cor de produto, troca o cor de material, enfim. Hoje, os servidores web são muito mais dinâmicos do que já foram um dia. E a tendência é que eles se tornem cada vez mais. É possível, inclusive, com uma certa... Lógico que nem tudo isso é tão simples de se desenvolver, mas é possível desenvolver, é que você tenha na sua empresa um sistema, todo ele em web. Você já foge daquela estrutura cliente-servidor, estrutura da qual você precisa de um módulo instalado no servidor e um módulo ou parte dele instalado no cliente. Isso, além de ser um pouco mais trabalhoso no desenvolvimento, também ele passa por algumas, ele tem as suas limitações. Uma delas, por exemplo, são as versões dos sistemas operacionais, versões de framework, versões de uma série de sistemas que rodam na sua máquina. Quando você leva esse sistema, quando você leva todo esse seu sistema, esse seu software para dentro de um servidor web, você resolve essas questões. Agora, basta que você tenha apenas um browser. E aí o browser, ele independe do seu sistema operacional. Você pode estar usando um Linux na sua máquina, você pode estar usando um Windows 10 na sua máquina, um Windows 8, talvez você seja mais conservador, ainda esteja usando o Windows 95 e coisas assim. É óbvio que usando versões muito antigas dos sistemas operacionais e dos seus aplicativos, você também vai correr o risco de ficar enroscado, por assim dizer, com atualizações de sistemas, com versões dos seus aplicativos desatualizadas. Então, você está na web, mas você precisa ter uma máquina relativamente atualizada. Uma máquina nova, ela não precisa de tantos cuidados
como uma estrutura cliente-servidor exige, mas ela precisa ser pelo menos uma máquina razoável. Hoje eu diria que um Windows 10 ou um Linux nas distribuições mais recentes, já são capazes de acessar um servidor web e a partir daí acessar o que o servidor web oferece, quer seja uma página de entretenimento, quer seja uma página de notícias, quer seja um sistema e-commerce. A ideia, então, de um servidor web é essa. A ideia é passar para você, que você entenda como é que essa comunicação funciona, como é que o servidor web trabalha. Dentro de um servidor web, você pode ter outros sistemas trabalhando em conjunto com as páginas que você desenvolveu. Tá? Bom, é isso. Espero que você tenha compreendido. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre servidor web. Espero que você tenha gostado. Frequente nossas redes sociais e até a próxima.